pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Luciana, coordenadora do DETIC, e eu vou explicar para vocês como é que funciona, essa formação que já acontece desde 2011. Juntamente comigo, o professor Robson Carlos Loureiro também coordena essa formação que nós chamamos aqui Docência Integrada às Tecnologias da Informação e Comunicação. Essa formação ela está vinculada a um projeto que é chamado Projeto LIFE ou Projeto LIFE, como você preferir. LIFE ou LIFE significa Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores. Isso significa que aqui dentro da universidade nós temos um espaço para fazer o DETIC acontecer. Mas dentro do projeto nós não temos só o DETIC acontecendo, nós temos também outros subprojetos, digamos assim, em andamento. Então, a proposta do Projeto LIFE é trabalhar com a docência apoiada no uso das tecnologias digitais da informação e comunicação. Nós temos então a formação DETIC e a formação LICE sob a nossa coordenação. A formação LICE ela vai trabalhar com os licenciandos da UFC e a formação DETIC ela vai trabalhar com vocês, que são docentes da UFC, e nós solicitamos que vocês tragam para essa formação alunos de graduação para que trabalhem em parceria com vocês. Está aqui, estudantes da UFC. Qual é a nossa proposta, então? A nossa proposta é trabalhar com o professor da universidade quando ele pensa a utilização das tecnologias digitais para a utilização na sua ação docente. Então, aqui nós trabalhamos com a ideia da aprendizagem significativa, com ações fundamentadas, então a proposta não está vinculada só à prática pela prática, mas também fundamentada teoricamente. Nós pensamos aqui numa proposta de vinculação entre docente e discente, então a parceria com o seu aluno é fundamental nesse processo, tanto é que ela é obrigatória. Você só pode participar dessa formação se você realmente estiver em parceria com um aluno. E se o aluno quiser participar, ele não vai poder porque ele vai precisar do professor. Aqui nós temos a associação de práticas, TEDIC e presencial, então não necessariamente você precisa estar trabalhando só com as tecnologias digitais, mas você pode vincular as tecnologias digitais ao uso dos recursos não digitais e dentro de uma perspectiva inclusiva, onde vocês podem tentar pensar em aulas diferentes para poder ter um desenvolvimento também metodológico dentro do processo da utilização das tecnologias digitais. Quais são os nossos objetivos, então? Acompanhar o docente no processo de compreensão e utilização das TEDIC, de técnicas da educação semipresencial, em conjunto com as práticas docentes não digitais. Então, você pode utilizar essa tecnologia também, se você quiser fazer das suas aulas em alguns momentos à distância, o que vai te facilitar em alguns momentos e outros vai te dar mais trabalho. Por isso, é interessante você estabelecer também a parceria com o seu aluno. E integrar o aluno da graduação com o processo de formação da docência. Quais são os públicos com os quais a gente trabalha? Então, todas as vezes que a gente abre matrícula para o DETIC, a gente propõe 100 vagas. Então, 100 professores podem participar. Nós dividimos em 3 turmas, turma A, B e C. Cada turma tem aproximadamente entre 33 e 34 professores e cada professor precisa trazer um aluno da graduação. Então, a gente também vai trabalhar com 33 e 34 alunos da graduação que são parceiros e, portanto, formam a dupla professor e aluno dentro do espaço virtual que nós trabalhamos, que é o Solar Presencial. Na formação, ela tem uma característica à distância, mas nós, no final das contas, caracterizamos como semipresencial. Mas os nossos encontros presenciais, eles não são obrigatórios. É muito importante frisar isso, porque as pessoas que se matriculam no DETIC muitas vezes se frustram porque gostariam de estar presentes ou sentem a obrigatoriedade de estar presentes na formação. Não há necessidade. Se você, enquanto professor, não puder estar presente, você pode pedir para seu aluno estar presente. E se nenhum dos dois puder estar presente nos encontros presenciais, não há problema algum, porque não existe essa obrigatoriedade. Mas mesmo assim, a gente possibilita esses encontros presenciais porque nós consideramos que eles sejam importantes para o processo de aprendizagem e da própria formação. Então aqui a gente elenca os 6 encontros presenciais que acontecem no decorrer da formação. O primeiro encontro presencial está relacionado com isso que eu estou fazendo aqui com vocês.
é a apresentação do curso. Enquanto data e hora, a gente ainda não definiu, porque o curso ainda vai começar. E aí, quando você estiver já matriculado no Solar, você entra em contato com o seu tutor, ou então consulta a agenda do Solar, ou a agenda do próprio portal vinculado ao DETIC, para você saber qual é o dia e a hora que você pode participar, se é que você tem essa disponibilidade. O Encontro Presencial 2 é um encontro que acontece para a apresentação do Solar. Então você vai vir para o laboratório para poder entender quais são os mecanismos que estão vinculados à utilização desse ambiente virtual de aprendizagem, que é o que a gente utiliza como nosso ponto de encontro virtual. O Encontro Presencial 3 está vinculado ao uso pedagógico de ferramentas digitais. Então, um dos tutores, nós temos 3 tutores, um tutor para cada turma, vem para a sala do live e vai conversar um pouquinho com vocês como é que se faz esse uso das tecnologias digitais no momento da docência. O Encontro Presencial 4 está vinculado ao planejamento de aula com o uso dessas ferramentas. Então, planejar a aula geralmente acontece de uma maneira, mas quando a gente pensa o uso das tecnologias digitais na nossa ação docente, como é que a gente faz para planejar? Muda alguma coisa ou não muda? O que acrescenta? O que a gente tem que colocar a mais, geralmente vem o plano B, o plano C, porque trabalhar com tecnologia digital sempre é uma caixinha de surpresas. No Encontro Presencial 5, nós vamos trabalhar com a aplicação e os resultados obtidos com o uso das TDIC na docência. Então, um dos tutores também vem para cá para conversar com vocês e fazer uma troca de experiências a respeito do uso dessas tecnologias que já aconteceram ou que estão acontecendo no decorrer da formação. E por fim, nós temos o último encontro presencial, que é o encerramento, um momento bastante rico, onde as pessoas vêm para cá e podem conversar com a gente sobre as experiências, sucessos e desafios que tiveram no decorrer da formação, o quanto foi bom e o que foi ruim, o que a gente pode fazer para melhorar nesse processo. Então é um momento que a gente deixa aberto mesmo para a discussão e a gente conversar e entender um pouquinho mais como é que é esse processo de aprendizagem de vocês. Bom, nós oferecemos também presencialmente oficinas, para ajudá-los a pensar e a escolher as tecnologias digitais que vocês vão ter que utilizar na formação. Geralmente a gente pede que vocês escolham uma, mas se vocês tiverem interesse em conhecer e se aprofundar em mais de uma, 2 ou 3, fiquem à vontade, vocês podem escolher as que vocês quiserem, inclusive aquelas que não estão elencadas aqui. Mas a gente oferece oficinas para os professores do DETIC e outras comunidades que estão vinculadas ao projeto, para que vocês conheçam um pouco mais a técnica e de que forma essas tecnologias podem ser utilizadas na docência. Então a gente tem aqui oficina de Facebook e Twitter, oficina de blog, Drive, design. O design é uma oficina interessante porque vai preparar você para poder desenvolver os seus PowerPoints, que são os seus slides, e alguns elementos do Prezi, que é um outro software também utilizado para apresentação de informações. Tem também debut YouTube, captura de imagem, edição de vídeo, edição de som, tablet e lousa digital. Bom, nós oferecemos também, em momentos presenciais, oficinas para que vocês, professores, tenham condições de escolher com mais cuidado, ou então aprofundar o seu conhecimento em uma dessas áreas que estão apresentadas aqui. Se você não quiser escolher nenhuma tecnologia dessa que está listada, não há problema algum, você escolhe a sua. E se você não quiser optar por uma delas, quiser escolher mais de uma, também sinta-se à vontade. O que nós fazemos nessas oficinas é apresentar elementos técnicos e de como é que essas ferramentas podem ser utilizadas na docência. Então aqui nós temos Facebook, Twitter, blog, Google Drive, oficina de design que pode prepará-los para entender melhor como é que se utiliza o PowerPoint e o Prezi, que são 2 oficinas que acontecem depois, debut YouTube, captura de imagem, edição de vídeo, edição de som, a utilização de tablet e lousa digital, que hoje em dia está bastante na moda, e estão vendendo bastante esse tipo de tecnologia, e talvez no seu departamento você tenha e não saiba como utilizar. Se você precisar conhecer um pouco mais essas oficinas e você não pode vir para cá por uma impossibilidade física ou mesmo de horário, você pode consultar a nossa página no YouTube, que tem esse endereço aqui, para que você
baixe ou assista essas oficinas que já estão disponibilizadas na internet. Então, quais são as ferramentas então que nós vamos utilizar dentro do DTIC? Geralmente no Solar a gente trabalha com fórum, chat, portfólio, né? Então são essas 3 ferramentas as mais importantes a serem utilizadas na formação. E fora essas 3 ferramentas, né, vocês podem trabalhar também com Twitter, Facebook, YouTube, Google Docs e inclusive inserir outras ferramentas que não são essas que estão listadas aqui, para que a gente possa também aprender com vocês, né, diante das novidades que vocês trazem, porque vocês sabem, né, tecnologia digital muda da noite para o dia, sempre tem algo novo e por mais que a gente trabalhe com ela, a gente nunca sabe completamente o que está acontecendo no mercado. Então pode trazer ferramenta nova para a gente, se você tiver interesse, para que todos nós possamos aprender também com vocês. Em termos de conteúdo, o que nós trabalhamos no DTIC? Nós dividimos os conteúdos em 4 módulos. No primeiro módulo, nós trabalhamos essencialmente com as tecnologias digitais da informação e comunicação, que são essas todas que foram listadas aqui. Então, nós iniciamos o processo de trabalho mesmo com as oficinas logo no início do módulo 1, para que vocês tenham condições de escolha da ferramenta, pelo menos uma, que vocês vão trabalhar na formação de vocês. No módulo 2, nós trabalhamos com um planejamento. Então, você escolheu a sua ferramenta, digamos assim, você escolheu o Facebook. Então, você vai pensar em uma aula, ou 2 aulas, ou uma semana de aula, o que você quiser, para um conteúdo de uma disciplina, né? E planejar a aula utilizando essa tecnologia digital, que eu exemplifiquei aqui como sendo o Facebook, dentro da sua proposta. Então, eu quero trabalhar com o Facebook assim, eu vou utilizar essas estratégias, eu vou pensar dessa maneira, além do Facebook eu vou utilizar outros materiais, e aí você faz o seu planejamento para que no módulo 3 você tenha condições de fazer uma aplicação daquilo que você planejou. Você aplica com a sua turma, vê quais foram os resultados positivos, negativos, as dificuldades, os desafios, e traz para nós podermos discutir com vocês quais são esses resultados, né, e de que forma a gente pode também orientar vocês para poder, num outro momento dentro da formação ainda, vocês tentarem melhorar o processo utilizado para vincular ou integrar a TEDIC à sua prática docente. E no módulo 4, vocês vão trabalhar então com o processo de avaliação. Esse módulo 4 vocês trabalham com 3 avaliações. Então tem a autoavaliação, existe um processo de avaliação do seu aluno, então quem avalia o aluno parceiro é você e não somos nós, né, coordenadores da formação, e nem tão poucos professores que acompanham vocês. E também existe uma avaliação da própria formação, como é que foi, como é que não foi, o que poderia melhorar. Muito bem. Em relação ao material didático, nós temos um aplicativo disponível no nosso portal para que você conheça um pouco mais aquilo que se pode trabalhar em cada uma das ferramentas digitais que nós elencamos aqui anteriormente, tá certo? Nós disponibilizamos para vocês materiais mais profundos ou uma variedade maior desses materiais, mas vocês também têm a liberdade de procurar outros materiais e inclusive compartilhar conosco, para que também a gente aprenda nesse processo, né? Muito bem, então esse aqui é o ambiente onde acontece o aplicativo do DTIC. E aqui você vai conhecer um pouco mais o projeto, a equipe DTIC, né? Elementos que estão vinculados a esse apoio. Clica aqui, por favor. Já foi? Pronto. Então, bem aqui nessa televisãozinha, nesse ícone, que você vai saber um pouco mais sobre os recursos que estão aqui. Então, nós disponibilizamos para vocês materiais vinculados ao blog, ao Facebook e Twitter, ao Google Drive, ao YouTube e ainda tem também um recurso onde você vai conhecer um pouco mais o Solar, caso você tenha dúvida. Então, em cada um desses, você pode escolher uma dessas 3 opções que estão colocadas aqui. No azul, né, que é chamado de aqui ABC, você tem a abordagem pedagógica. Aqui no I, você tem os tutoriais que estão vinculados ao blog. Então, se você quer conhecer um pouco mais uma abordagem pedagógica vinculada ao blog, você clica aqui. Se você quiser saber um pouco mais sobre os tutoriais que estão vinculados a ele, eu quero saber como é que constrói um blog. Então, você clica aqui no vermelho. E no verde, você tem o quê?
utilização do blog na docência. Então você tem esses 3 elementos para cada um desses. Facebook, Twitter da mesma forma, Google Drive, YouTube e o Solar da mesma forma. Então, com um pouquinho mais de detalhes, como é que funciona essa relação entre atividades e frequência? Como a gente tem uma proposta de trabalhar à distância, observar a frequência de vocês ou anotar a frequência de vocês acontece de uma maneira diferente do presencial. E eu vou explicar aqui como é que isso funciona. Então, o que nós temos? Nós temos um momento de introdução, onde vocês vão ter que fazer 2 atividades que são consideradas importantes e obrigatórias para a frequência de vocês. Então, existe um fórum que é chamado de Fórum 1, Fórum Perfil, que vocês vão ter que entrar lá e colocar quem são vocês. Existe também o momento do questionário de sondagem, que vocês vão ter que responder algumas perguntas que são compartilhadas com vocês via internet. Então, já são 2 atividades necessárias e obrigatórias para vocês fazerem. No módulo 1, vocês precisam participar do Fórum 2, TEDIC na docência. E nesse fórum, o seu tutor pode pedir várias coisas para vocês fazerem. Não só a participação no fórum, mas alguma atividade que seja vinculada a esse fórum, que também vai ser pontuada no decorrer da formação. Fiquem atentos a isso. No módulo 2, nós temos então o trabalho com o Fórum 3, que é o Fórum de Planejamento. Então aqui também, por exemplo, o seu tutor pode pedir que você desenvolva um plano de aula e ele atribuir alguma nota para o plano de aula que você está desenvolvendo. Pode ser também que ele não peça isso, peça uma leitura, resumo de alguma coisa. Então as atividades que o seu tutor pedir para o fórum, você tem que ficar atento para poder realizar essas atividades a contento, para ser considerada a sua frequência como você estando presente naquele ambiente virtual de aprendizagem. No módulo 3, você participa então do Fórum 4, que é a aplicação e resultados. É um fórum bastante interessante, porque geralmente é para você relatar aquilo que aconteceu, o que está acontecendo na sala de aula quando você faz uso da tecnologia digital. E o módulo 4 é um módulo que não tem fórum, né? O fórum que tem, se houver essa possibilidade, é um fórum apenas de tirar dúvida, ele não vai ser considerado na sua frequência. Mas são compartilhados 3 questionários com vocês e vocês precisam responder esses questionários, tanto esse inicial de sondagem quanto esse do módulo 4, são todos obrigatórios. Você só pode finalizar a formação e obter conceito satisfatório para receber o seu certificado e o seu aluno receber a declaração se vocês realmente preencherem esses questionários adequadamente. Isso significa então o quê? Que ao todo nós temos 8 atividades e a frequência de vocês é similar à frequência que nós fazemos aqui com os nossos alunos na graduação. Vocês têm direito a 25% de falta, então podem deixar de fazer 2 atividades. Mas essas atividades vinculadas aos questionários, elas são obrigatórias. Então, se você, mesmo tendo deixado de fazer 2 atividades, e essas atividades estão vinculadas aos questionários, você ainda não recebe o seu conceito satisfatório. Então, tomem cuidado, fiquem atentos para poder conseguir terminar a formação da melhor maneira possível. Então, questionários obrigatórios. Você pode deixar de fazer alguma atividade de fórum, que são no máximo 2 atividades. Como é que se faz, então, a avaliação de vocês, né? A avaliação conceitual. Vocês podem obter o conceito satisfatório ou insatisfatório. Recebendo o conceito satisfatório, vocês recebem uma certificação que eu vou explicar já já. Se você obtiver o conceito insatisfatório, não recebe a certificação e o seu aluno não recebe a declaração. Mas nós observamos, né, os professores em 2 momentos. Através de um questionário de sondagem, como eu acabei de falar, e através de um questionário final, que é chamado de autoavaliação, né? Então, nós comparamos esses 2 resultados e, se tudo tiver ocorrido bem no sentido de vocês terem se empenhado em responder esses questionários, né, vocês obtenham o conceito satisfatório, além de nós observarmos a frequência de vocês para estar condizente com um máximo de 25% de falta. E a avaliação do estudante? Quem é que faz? A avaliação do seu aluno, quem é que faz? Quem faz é você, né? Então, nós colocamos um questionário também para você responder, onde você vai observar a relação de trabalho que você estabeleceu com ele ou com ela, né? A solicitação
solicitações que foram feitas e foram atendidas ou não atendidas, a assiduidade do seu aluno, né, no trabalho que ele desenvolve com você, o volume de trabalho, né, se ele atende a esse volume ou não, e além disso tudo, vocês vão atribuir uma nota para esse aluno. No final a gente faz uma média disso tudo e o aluno, quando receber a declaração dele, vai receber a declaração com nota e frequência. Muito bem, pessoal. Então, em relação à certificação, que eu já havia falado com vocês, né, é o seguinte: o professor recebe certificado pela Pró-Reitoria de Graduação se obtiver conceito satisfatório. E o estudante, o seu aluno, vai receber declaração da Prograde com atividade complementar. A formação tem 64 horas, então o seu certificado contabiliza esse tempo e a declaração do seu aluno também contabiliza 64 horas. Lembretes super importantes, então fiquem ligados nessas questões aqui. Conceitos e ferramentas digitais devem ser aplicados em sala de aula com os alunos da graduação. Por que nós insistimos tanto nisso? Porque os alunos da graduação são aqueles que precisam mais, né, da nossa desenvoltura, ou melhor desenvoltura na sala de aula. Se a tecnologia digital pode promover isso, se a tecnologia digital pode aproximar você do seu aluno de uma forma ou de outra, é na graduação que a gente gostaria de ver isso acontecer. Atividades desenvolvidas de forma processual, evitar deixar para o último momento, tá certo? Então, muitas vezes a gente abre um fórum que tem duração de 15 dias. E aí o pessoal corre para participar do fórum nos últimos 3 dias. Isso compromete a sua aprendizagem. Então, se você puder participar desse fórum desde o início, nem que você não entre todo dia, nem que você não converse com todo mundo que está ali naquele fórum, mas tente participar de uma forma processual. Essa forma de agir, né, ajuda muito no seu processo de aprendizagem e no processo de aprendizagem do seu aluno. Então, tente aí se articular para poder participar da formação de uma forma mais verdadeira e fidedigna, para que você tenha bons resultados com o que vai plantar nesse processo todo da formação. Em relação ao Solar, nós abrimos um chat livre e um fórum chamado de Fórum de Acompanhamento de Rendimento. Tá? E esses dois espaços, eles ficam abertos durante toda a formação. O chat livre, você precisa marcar com os seus colegas, né, de formação ou com o seu tutor um dia e um horário para poder participar. Nem sempre as pessoas estão no chat para você conversar abertamente, livremente. Então é bom que você agende com alguém para poder fazer uso do chat. De qualquer maneira, ele sempre vai estar aberto para quem quiser participar e quem quiser fazer uso dessa ferramenta. E o Fórum de Acompanhamento de Rendimento é um fórum especial, onde ele fica aberto durante praticamente todo o tempo da formação, para que ao final de cada módulo você receba do seu tutor uma planilha dizendo se você cumpriu ou não cumpriu as atividades que foram solicitadas até aquele momento. É interessante porque você às vezes esquece de fazer alguma atividade por um motivo ou outro e tem lá, né, comprovado que você não fez aquela atividade e aí você ainda pode fazer durante toda a formação aquilo que foi solicitado. Ou então você olha lá e verifica que realmente conseguiu alcançar aquele objetivo, conseguiu finalizar aquela atividade e aí fica mais tranquilo, sabendo que o seu tutor já está sabendo disso também, né? Então, isso é importante para que você fique, inclusive, cobrando o seu tutor da planilha de acompanhamento de rendimento. É como se fosse uma planilha de avaliação do seu processo durante a formação. E aqui, para finalizar, nós vamos apresentar um cronograma, né, que não tem data, mas que você vai saber consultar lá na agenda do Solar ou então na agenda do nosso portal, né, do DETIC, para que você saiba mais ou menos quando é que essas coisas vão acontecer. O que eu vou apresentar aqui para vocês é o que acontece na formação DETIC e o quando vai vir quando você fizer a sua matrícula e conhecer um pouco mais o que acontece lá dentro do Solar. Mas no módulo 1, nós temos então sempre iniciando com um encontro presencial que acontece na sala do Life, é a sala 6 da Seara da Ciência, e esse momento vai ser a apresentação do curso, que é isso que eu estou fazendo com vocês. O encontro presencial 2 vem logo na sequência, né? Então, se o encontro acontece no dia, o encontro 2 vai acontecer depois de 1 ou 2 dias, é muito próximo um encontro do outro.
Vocês vão, nesse encontro, preencher um questionário, que é chamado de questionário de sondagem, e vão fazer algumas atividades de reconhecimento do solar, inclusive participar do Fórum 1, que é o Fórum Perfil. Aí, então, é que nós iniciamos literalmente o módulo 1 da formação, que está vinculada com a escolha e o estudo das ferramentas digitais. Vocês vão participar do Fórum 2, que é uma discussão sobre o uso do blog, Facebook, Docs, YouTube ou outras ferramentas que vocês escolherem no contexto pedagógico. Nesse ínterim, nós temos aí algumas oficinas que são ofertadas, que nós já conversamos sobre isso, e o encontro presencial 3 também acontece. No módulo 2, nós temos então o desenvolvimento do planejamento. E aqui vocês vão ter que participar do Fórum 3, que é desenvolvimento do planejamento de aula, que faz uso da ferramenta digital na docência. É como eu falei anteriormente, você escolheu a sua ferramenta, já está certo que é isso que você quer conhecer um pouco mais, quer aprofundar, é aqui então que você vai pensar nessa ferramenta para desenvolver a sua aula. Aqui nós também ofertamos algumas oficinas, vinculadas ainda à escolha das tecnologias digitais, e nós temos o encontro presencial 4. No módulo 3, nós trabalhamos então com a aplicação e os resultados obtidos, com os problemas e sucessos que vocês têm aí no decorrer da aplicação do seu planejamento de aula na sua ação docente. Então nós temos o Fórum 4 para participar, que é a discussão sobre os resultados obtidos com a aplicação das aulas, mediante o uso do planejamento desenvolvido, e ainda nós temos aqui as últimas oficinas presenciais, culminando aí com um encontro presencial, que a gente chama de encontro presencial 5. No módulo 4, nós trabalhamos então com o processo avaliativo, que são 3, como eu falei anteriormente. A autoavaliação, a avaliação do aluno e a avaliação do curso, a avaliação da formação. Nós temos então, como atividade obrigatória, o preenchimento do questionário de cada uma dessas ações e desses elementos que vocês precisam pensar e trazer para nós, que é muito importante. Tanto para a gente compreender como é que foi o processo de aprendizagem de vocês, para a gente compreender como é que foi a ação do seu aluno junto a vocês e para a gente compreender como é que vocês entenderam essa formação e o que é que também nós podemos melhorar. E por fim, o encontro presencial 6, que é o fechamento também. Todos os encontros presenciais acabam que acontecem aqui na sala do live. A apresentação de resultados interessantes que vocês acham que podem ser discutidos, falados, E esses resultados interessantes não precisam ser resultados positivos, podem ser resultados negativos. É bom porque a gente aprende muito com o erro também. E um diálogo com vocês, cursistas, sobre os problemas e sucessos do curso. Então vocês podem compartilhar com a gente todos os momentos que vocês vivenciaram aí durante o processo da formação. E agora, só para a gente finalizar, nós temos aqui os endereços onde a gente tem material disponível e que vocês podem ter acesso. Ou então, locais onde vocês podem conversar com a gente virtualmente. Então aqui nós temos o portal www.virtual.ufc.br/detic. Nesse portal vocês têm, além das informações mais recentes, a agenda do curso, vocês têm um blog que está sendo sempre reformulado, inseridas novas ferramentas, novas ações, formas de trabalhar com ferramentas na docência. Então, vocês podem navegar pelo portal livremente, acessar as informações, conhecer um pouquinho da história do DETIC, com fotos, imagens, vídeos que foram feitos em edições anteriores. No Facebook, nós temos uma página também, que está lá dentro do Facebook, detic.ufc. Então, vocês podem também fazer os comentários de vocês, se estão gostando, se não estão gostando, as reclamações, dúvidas, vocês podem colocar lá, que todos esses elementos chegam até nós. O YouTube é um canal que nós temos lá, DETIC UFC, onde vocês podem navegar para conhecer o que já fizemos em DETICs anteriores, e conhecer um pouco mais sobre as oficinas e outros elementos que nós gravamos e deixamos disponíveis para vocês. São materiais valiosos, que podem ajudar no processo de aprendizagem. Se quiser se comunicar com a gente, é pelo endereço de sempre, detic.ufc@gmail.com. Sempre tem alguém lá para responder as perguntas de vocês. Pode ser que demore um pouquinho em algumas situações, porque o volume de trabalho é bastante grande,
mas a gente tenta atendê-los da melhor maneira possível. Então envie um e-mail para a gente que a gente conversa com vocês. E o solar? Gente, aqui eu preciso fazer um toque especial, né? Espero que vocês vejam tudo até o final. Mas geralmente as pessoas confundem muito o endereço do solar e colocam solar na internet porque não se lembram do endereço, e aí o que acontece? Vocês vão esbarrar em um solar que não é o solar que a gente utiliza. É o solar geralmente mais procurado porque é vinculado aos cursos semipresenciais da graduação que nós temos no Instituto UFC Virtual. Então é importante que vocês saibam bem direitinho desse endereço aqui: solarpresencial.virtual.ufc.br. Não tem www, tá certo? Fiquem atentos, porque muitas vezes vocês acessam o outro solar e dizem que não estão conseguindo entrar porque a matrícula foi cancelada, quando na realidade ela não foi cancelada, é porque vocês precisam entrar nesse endereço. O endereço correto é este, tá bom? Eu espero que tenha ficado tudo esclarecido para vocês. Se não ficar, não tem problema, entre em contato com a gente para que a gente possa conversar um pouquinho mais com vocês, né? Se vocês gostaram das informações, também passem para a gente, digam e se expressem da melhor maneira possível, tá certo? Eu espero que vocês tenham uma boa formação e que a partir de agora, né, vocês comecem a trilhar um novo caminho, vivendo aí a integração entre dois mundos tão especiais e que fazem parte da nossa vida, querendo ou não. Tecnologia digital está na sociedade, né? E por que não está na nossa sala de aula, tá bom? Até mais!